Uma história sobre a dor do abandono no momento de maior conquista e a reviravolta de uma mulher que construiu seu império no silêncio. Prepare-se para sentir o peso da indiferença de quem deveria estar na primeira fila e a força de uma superação que não aceita migalhas de afeto tardio. Quando o sucesso se torna o melhor espelho para a hipocrisia, o acerto de contas é inevitável. Antes de começarmos essa história incrível, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e contar pra gente nos comentários de onde você está ouvindo essa história. O cheiro de laque barato e café requentado sempre vai me lembrar do dia em que meu coração se partiu em 1000 pedaços no centro de Belo Horizonte. Eu estava sentada em um salão de beleza simples no bairro Barro Preto, observando o reflexo de uma jovem que mal reconhecia. O espelho devolvia a imagem de uma mulher de 23 anos, com os olhos brilhando de uma exaustão vitoriosa. Eu tinha acabado de concluir o curso de Arquitetura e Urbanismo na UFMG. 5 anos de noites em claro, maquetes coladas com dedos queimados de cola quente e 3 empregos de meio período para conseguir pagar os custos extras que a bolsa não cobria. Minha beca estava pendurada em um cabide de plástico, o tecido preto sintético reluzindo sob a luz fluorescente do salão. Eu passei a mão pelo cetim da faixa verde, sentindo a textura áspera. Naquela noite, eu seria a oradora da turma. Eu tinha escrito um discurso sobre como o apoio da família é a fundação de qualquer estrutura sólida. Que ironia amarga o destino estava preparando para mim. O som constante do secador de cabelo de uma cliente ao lado era interrompido apenas pelas notificações do meu celular, que não parava de vibrar sobre a bancada de fórmica. Eu esperava. Uma mensagem de Otávio, meu pai, perguntando se eu já queria que eles passassem para me buscar, ou de minha mãe, Elaine, reclamando do trânsito na Avenida Amazonas. Mas, quando finalmente peguei o aparelho, meu estômago despencou como se eu estivesse em um elevador em queda livre. Havia uma foto no grupo da família. O azul turquesa do mar da Bahia brilhava na tela, tão vibrante que chegava a ofender. Meus pais e minha irmã mais nova, em cima de um barco e segurando copos de caipirinha e sorrindo como se não tivessem uma única preocupação no mundo. A legenda, escrita por minha mãe, dizia: aproveitando a promoção de última hora em Arraial da Ajuda. Precisávamos desse descanso. A rotina em BH estava matando a gente. Divirta-se na festa, Lorena. Mande fotos da beca. O ar parecia ter sido sugado para fora do salão. O barulho do secador virou um zumbido distante. Eu olhei para o relógio na parede. Faltavam apenas 3 horas para o início da cerimônia no Expo Minas. Eles sabiam a data há meses. Estava marcada no calendário da cozinha, circulada com caneta vermelha. Eu tinha pagado o convite deles com o suor do meu estágio em uma construtora que me tratava como carregadora de piano. Tá tudo bem, moça? A cabeleireira perguntou, notando minha palidez súbita. Está. Menti. A voz saindo como um sussurro seco. Só um pouco de nervosismo pré-formatura. Tentei ligar para o meu pai. Chamou até cair na caixa postal. Tentei minha mãe. O celular estava desligado. Eles já estavam em modo férias. Para eles, minha formatura era apenas mais um evento acadêmico, algo burocrático que não mudaria nada na prática. Como meu pai gostava de dizer sempre que eu pedia ajuda para comprar materiais de desenho. Otávio sempre foi um homem de negócios de médio porte em Minas, focado em sua loja de materiais de construção. E para ele, uma filha arquiteta era apenas alguém que faz desenho bonito. Vestia a beca sozinha no banheiro apertado do salão. O cheiro de umidade e desinfetante se misturava ao perfume caro que eu tinha guardado para aquela noite. Cada botão que eu fechava parecia um prego em um caixão. Peguei um Uber para o Expo Minas. O motorista, um senhor simpático, chamado Seu Geraldo, tentou puxar conversa sobre o trânsito caótico e o jogo do Atlético contra o Cruzeiro, mas eu só conseguia olhar pela janela, vendo as luzes de Belo Horizonte borradas pelas lágrimas que eu me recusava a deixar cair. Eu não estragaria minha maquiagem por quem não merecia nem meu desprezo. Ao chegar no pavilhão, o contraste foi brutal. O salão estava inundado pelo som de risadas, o estalo de câmeras fotográficas e o aroma de flores frescas. Famílias inteiras se abraçavam. Avós choravam de orgulho. Pais carregavam buquês gigantescos.
Irmãos competiam para ver quem gritava mais alto o nome do formando. Eu caminhei até a fileira de cadeiras reservada para a minha turma. Atrás de mim, as 3 cadeiras com o meu nome na etiqueta de reserva estavam vazias. 3 quadrados de plástico cinza que gritavam a minha solidão para quem quisesse ver. A cerimônia começou com a marcha solene. Meus pés pareciam de chumbo enquanto eu caminhava pelo corredor. Eu olhava para os lados, buscando desesperadamente um rosto conhecido, alguém que estivesse ali por mim, mas só via estranhos. Quando subi ao palco para o meu discurso, as luzes da ribalta me cegaram momentaneamente. O microfone estava frio. Eu tinha o papel com as palavras doces sobre fundação familiar, amassado na mão. Eu respirei fundo. O cheiro de poeira do palco e o calor das lâmpadas me trouxeram de volta à realidade. Olhei para o vazio onde meus pais deveriam estar, e, naquele segundo, algo dentro de mim mudou. A dor, ácida e corrosiva, transformou-se em uma frieza de aço. Eu amassei o discurso preparado e o enfiei no bolso da beca. Boa noite a todos. Comecei, minha voz ecoando com uma firmeza que surpreendeu até a mim mesma. Hoje, muitos aqui celebram o apoio que receberam para chegar até aqui. Eu gostaria de celebrar algo diferente. Gostaria de celebrar a independência. A capacidade de construir um prédio inteiro quando ninguém acreditava que você conseguiria sequer cavar o alicerce. Porque, às vezes, a ausência de quem amamos é o que nos força a ser nossa própria estrutura. Ninguém entendeu o peso daquelas palavras, exceto eu. Recebi aplausos educados, mas meu olhar estava fixo no nada. Peguei meu diploma, apertei a mão do reitor e desci do palco. Não fiquei para o coquetel. Não tirei fotos com o chapéu para o alto. Saí do pavilhão enquanto a festa ainda fervilhava. Caminhei até o ponto de ônibus na frente do Expo Minas, com a beca dobrada no braço e o diploma em um tubo plástico. O vento da noite mineira estava gelado. Cheguei na minha kitnet no centro, um espaço de 20 metros quadrados que cheirava a mofo e livros velhos. Joguei o diploma em cima da cama desarrumada e abri a geladeira. Um resto de lasanha congelada e um copo de água foram meu banquete de formatura. Enquanto comia no silêncio absoluto, peguei meu celular. Havia uma nova mensagem da minha irmã. Nossa, aqui é lindo demais. Pena que você teve que ficar para esse negócio da faculdade. Papai disse que depois te dá um presente de parabéns, uma calculadora nova ou algo assim. Beijos. Disse eu desliguei o aparelho. Não chorei. A Lorena que chorava por atenção tinha ficado naquele auditório, sentada naquelas cadeiras vazias. Ali, naquela kitnet escura, nasceu uma mulher que não aceitaria mais migalhas. Eu olhei para a parede descascada e visualizei a casa que um dia eu teria. Uma casa onde cada tijolo seria fruto do meu esforço, e onde a porta só se abriria para quem soube valorizar o meu processo. Não apenas o meu. Resultado: 7 anos. Eu disse a mim mesma. Em 7 anos, eles vão saber exatamente o tamanho do que ignoraram. A vingança não seria barulhenta. Seria uma obra de arte sólida, cara e absolutamente fora do alcance deles. Os 7 anos que se seguiram àquela formatura solitária não foram uma subida suave. Foram uma escalada em um paredão de rocha sob sol a pino. Enquanto meus pais e minha irmã continuavam sua vida de aparências em Belo Horizonte, gastando o que não tinham em viagens parceladas e jantares para impressionar vizinhos, eu me tornei um fantasma para eles. Eu atendia as ligações raras com uma polidez gélida, nunca pedindo nada, nunca contando meus planos. Eu estava ocupada demais respirando o pó de cimento das obras onde eu trabalhava como assistente, ganhando pouco, mas absorvendo cada detalhe técnico que a faculdade não ensinava. Eu me mudei daquela kitnet no centro para um apartamento minúsculo na Savassi, estrategicamente perto dos maiores escritórios de arquitetura da cidade. Eu não saía para a balada, não frequentava os bares da rua Alberto Sintra. Meu lazer era estudar softwares de renderização de última geração até meus olhos arderem. O cheiro da minha vida mudou, do mofo da kitnet para o aroma forte de café expresso e o perfume de papel novo de plantas arquitetônicas recém-impressas. Eu trabalhava 14 horas por dia. Quando eu não estava desenhando, estava visitando fornecedores de mármore em Contagem ou discutindo estruturas metálicas com engenheiros que,
A princípio, me olhavam com ceticismo por eu ser uma mulher jovem e sozinha. 3 anos depois da formatura, abri meu próprio escritório, ALM, Arquitetura e Design. O começo foi em uma sala compartilhada, mas meu diferencial era o foco em soluções de luxo com prazos de entrega implacáveis. Eu não vendia apenas casas, eu vendia refúgios de aço e vidro. Foi nessa época que o mercado imobiliário de luxo em Nova Lima começou a explodir, e eu peguei a onda certa. Meus projetos começaram a ser notados. Eu tinha um estilo que misturava o brutalismo mineiro com a delicadeza de acabamentos europeus. Enquanto minha conta bancária crescia, eu mantinha um perfil baixo nas redes sociais pessoais, mas meu portfólio profissional brilhava. Eu via, pelas redes sociais da minha irmã, que as coisas na casa dos meus pais não iam tão bem. O negócio de materiais de construção do meu pai, o Otávio, estava sofrendo com a concorrência das grandes redes nacionais. Eles tinham parado de postar fotos de viagens para o Nordeste. Agora, as fotos eram de almoços de domingo com cara de cansaço, em uma casa que claramente precisava de reformas que eles não podiam mais custear. Eu observava tudo com a distância de uma antropóloga estudando uma civilização em declínio. Aos 29 anos, eu finalmente realizei o projeto que desenhei na mente naquela noite fria no ponto de ônibus do Expo Minas. Comprei um terreno em um condomínio fechado, não muito longe da Lagoa da Pampulha, mas em uma área valorizada e silenciosa. Eu mesma desenhei cada centímetro. A casa não era apenas um imóvel de R$800 mil. Era uma declaração de independência. Fachada em concreto aparente, janelas do chão ao teto que emolduravam o pôr do sol mineiro, uma cozinha com bancadas de quartzo preto e um sistema de automação que controlava desde a temperatura do piso aquecido até a intensidade das luzes. O cheiro de casa nova, uma mistura de madeira de lei e tinta fresca, era o melhor perfume que já senti. Para comemorar a mudança, decidi que era hora de quebrar o silêncio digital. Publiquei uma sequência de fotos no meu Instagram pessoal. Na primeira, eu estava sentada na minha poltrona de design assinado, segurando uma taça de vinho tinto, com a imensidão da minha sala de pé direito duplo ao fundo. A legenda foi curta. Onde o alicerce é feito de esforço, a estrutura nunca abala. Finalmente em casa. O efeito foi instantâneo. Em menos de 10 minutos, as notificações começaram a pipocar. Curtidas de antigos colegas de faculdade, comentários de clientes e, finalmente, os nomes que eu esperava. Minha irmã foi a primeira a comentar. Nossa, Lô, que palácio! Quando vai chamar a gente para um churrasco? Eu não respondi. 2 horas depois, veio o comentário da minha mãe, Elaine, que não me ligava há meses para saber se eu estava bem, mas que estava online o tempo todo vigiando a vida alheia. Filha, que orgulho! Sempre soubemos que você chegaria longe. Precisamos conversar. As coisas andam difíceis por aqui e estamos com muita saudade. Estamos te esperando para um café amanhã aqui em casa. Ou melhor, podemos ir aí conhecer seu novo lar. Eu senti um gosto amargo na boca. Sempre soubemos. A audácia da mentira era quase fascinante. Eles não sabiam de nada. Eles não conheciam o peso do meu diploma, porque não estavam lá para segurá-lo. Eles não conheciam as noites de choro por exaustão, porque nunca atenderam o telefone. Eles só conheciam o resultado final. E agora que o resultado tinha cifras e metros quadrados, eles queriam uma fatia. Naquela noite, eu não consegui dormir direito. Fiquei andando pela minha casa nova, o barulho dos meus passos ecoando no porcelanato de alta qualidade. Eu olhava para a cozinha gourmet e lembrava da lasanha congelada, que comi sozinha 7 anos atrás. A raiva que eu sentia não era mais quente e descontrolada. Era uma raiva fria, sólida, como o concreto da minha fachada. No dia seguinte, recebi a mensagem definitiva no WhatsApp. Era minha mãe, em um tom que misturava autoridade materna perdida e desespero velado. Lorena, seu pai está muito abatido com os problemas da loja. O banco está cobrando dívidas que não conseguimos pagar. Filha, precisamos conversar. Estamos te esperando para você nos ajudar a decidir o que fazer. Família é para essas coisas, né? Estamos indo para aí no fim de semana. Eles nem pediram permissão. Eles apenas assumiram que, por serem família, teriam livre acesso ao meu refúgio e ao meu patrimônio.
Eles achavam que o sangue era um contrato de perdão automático para a negligência. Eu olhei para a tela do celular por um longo tempo. O sol de Belo Horizonte, né? Entrava pelas minhas janelas, iluminando cada detalhe da minha conquista. Eu respondi apenas: venham no sábado, às 10 horas. Tenho uma surpresa para vocês. Eu não os chamei de pai ou mãe. Eu não disse que estava com saudade. Eu apenas preparei o cenário. Eu liguei para o meu advogado, Dr. Marcos, um homem pragmático que cuidava de todos os meus contratos. Pedi que ele preparasse alguns documentos específicos. A vingança estava sendo arquitetada com a mesma precisão com que eu calculava a carga de uma viga mestre. Eles queriam conversar sobre família e de apoio. Pois bem, teríamos uma conversa técnica sobre investimentos e retornos. O sábado amanheceu límpido. O som dos pássaros no condomínio era a única coisa que quebrava o silêncio enquanto eu preparava uma mesa de café da manhã digna de revista. Pão de queijo de canastra. Café especial colhido no sul de Minas. Frutas frescas e bolos artesanais. Mas aquela mesa não era um gesto de carinho. Era uma exibição de poder. Eu queria que eles sentissem o contraste entre a vida que eles me negaram e a vida que eu construí apesar deles. Quando o interfone tocou e a segurança do condomínio anunciou o carro do meu pai, um modelo antigo, descascado, que parecia um corpo estranho entre os sedãs de luxo dos vizinhos, meu coração acelerou, não de medo, e mais de uma antecipação eletrizante. Eu caminhei até a porta de madeira maciça com 5 metros de altura e respirei fundo. A peça final da minha obra de 7 anos estava prestes a ser colocada no lugar. Eles queriam entrar? Pois eu abriria a porta, mas eles não estavam prontos para o que encontrariam lá dentro. O som do interfone cortou o silêncio da manhã como uma lâmina. Eu estava na cozinha, observando o vapor do café subir em espirais delicadas contra a luz que atravessava o vidro temperado. O Dr. Marcos, meu advogado, já estava sentado à mesa lateral, revisando os documentos em seu tablet. Ele era um homem de poucas palavras, com um terno cinza impecável que contrastava com a leveza solar da minha sala. Fiz um sinal para que ele permanecesse em silêncio. Pelo monitor da guarita, vi o carro do meu pai estacionar. Era um sedã prata, modelo de 10 anos. Atrás, com o para-choque levemente desalinhado e uma camada de poeira que denunciava o cansaço financeiro da família. Vi Otávio descer primeiro, ajustando a camisa polo que parecia um pouco folgada em seus ombros, agora mais curvados do que eu lembrava. Elaine, minha mãe, desceu logo em seguida, ajeitando freneticamente o cabelo e conferindo o batom no retrovisor. Minha irmã, Letícia, saiu do banco de trás, olhando para a fachada da minha casa com uma expressão que oscilava entre a inveja e o puro choque. Abri a porta de madeira maciça antes mesmo que eles tocassem a campainha. O cheiro de Minas, do café fresco e do pão de queijo que eu havia acabado de tirar do forno, flutuou para fora, misturando-se ao aroma cítrico do jardim planejado. Lorena, minha filha, Elaine exclamou, avançando para um abraço que eu retribuí de forma protocolar, mantendo meus braços rígidos. Ela cheirava a um perfume doce demais, aquele que ela sempre usava para esconder o cheiro de cigarro. Que coisa mais linda! A gente sabia que você tinha bom gosto, mas isso aqui é nível de novela. Meu pai estendeu a mão, hesitante, e depois me puxou para um abraço rápido. Ele evitava olhar nos meus olhos. Parabéns, Lorena. Você realmente construiu algo grande, ele disse. A voz rouca, típica de quem passou noites em claro fazendo contas que não fecham. Entrem. O café está na mesa, respondi, dando passagem. Eles caminharam pelo hall de entrada como se estivessem em um museu. Letícia passava os dedos pela textura do concreto ripado, os olhos arregalados para o pé direito duplo. Eu os guiei até a sala de jantar, mas não os levei diretamente para a mesa do café. No centro do living, estrategicamente posicionadas diante da imensa parede de vidro que dava para a Serra do Curral, estavam 3 cadeiras de plástico cinza. Eram exatamente iguais às cadeiras do Expôminas, com etiquetas de reserva presas no encosto, exibindo os nomes Otávio, Elaine e a Letícia. O silêncio que se seguiu foi denso, quase palpável. Minha mãe parou de falar sobre as cortinas. Meu pai empalideceu.
O que é isso, Lorena? Letícia perguntou, a voz falhando. Alguma brincadeira? Não, é brincadeira, respondi, calmamente, enquanto caminhava até o buffet e servia uma xícara de café para mim. São as cadeiras de vocês. Eu as guardei mentalmente por 7 anos. Elas representam o espaço que vocês ocuparam na minha vida desde o dia em que preferiram o mar de Arraial da Ajuda ao meu diploma de arquitetura. É engraçado, não é? Naquela noite, elas estavam vazias. Hoje, elas continuam aqui para lembrar que o vazio nunca foi preenchido. Minha mãe tentou forçar uma risada nervosa, os olhos já marejados de uma emoção que eu sabia ser metade culpa e metade interesse. Ah, filha, você ainda está com isso na cabeça? Já pedimos desculpas. Naquela época as coisas eram diferentes. Estávamos estressados. Mas olha só para você agora. Você venceu sozinha. Isso te fez forte. Me fez sozinha, mãe. Há uma diferença enorme entre ser forte e ser abandonada. Rebati, sentindo o calor do café aquecer minhas mãos, enquanto meu peito permanecia frio. Mas vamos ao que interessa. Vocês disseram que precisávamos conversar. O café está servido. Sentem-se. Mas não naquelas cadeiras. Aquelas pertencem ao passado. Nós nos sentamos à mesa principal. Dr. Marcos se aproximou e eu o apresentei formalmente. A presença de um advogado em um café de família mudou instantaneamente o clima. Meu pai pigarreou, as mãos tremendo levemente sobre o guardanapo de linho. Lorena, eu vou ser direto. Meu pai começou, sem conseguir sustentar o olhar. A loja está em processo de falência. O banco deu um prazo de 30 dias para executarem a dívida da casa onde moramos. Eu cometi erros, investi onde não devia e a concorrência nos atropelou. A gente não tem para onde ir. Quando vimos sua casa no Instagram, nós pensamos que, talvez, como família, vocês pensaram que o meu sucesso era o bote de salvamento para o naufrágio que vocês causaram. Completei. É curioso, pai. Quando eu precisei de R$ 500 para imprimir meu TCC, você disse que o dinheiro estava curto e que eu precisava aprender a me virar. No mesmo mês, vocês trocaram de carro. Quando eu precisei que vocês estivessem sentados em 3 cadeiras de plástico por 2 horas para me verem receber um pedaço de papel, vocês acharam que o descanso de vocês valia mais. Nós fomos errados, Lorena. Elaine explodiu em um choro contido, teatral. Mas somos seus pais. Você vai deixar a gente ir para o meio da rua com esse casarão todo vazio? Você tem quartos de sobra? Letícia não consegue emprego. Eu estou com os nervos em frangalhos. Eu olhei para o Dr. Marcos. Ele entregou uma pasta de couro preta para o meu pai. Aí dentro está a minha surpresa. Eu disse. Otávio abriu a pasta com as mãos trêmulas. Ele esperava um cheque. Esperava uma escritura. Mas o que ele encontrou foram planilhas detalhadas. O que é isso? Ele perguntou, confuso. É a conta, pai. O Dr. Marcos levantou cada centavo que eu gastei desde que saí de casa. Cada mensalidade de curso extra, cada aluguel daquela kitnet insalubre no centro, cada ônibus que peguei porque não tinha carona, corrigidos pela inflação e com juros de mercado. O total é consideravelmente alto. No verso, você encontrará um contrato de prestação de serviços. Eles me olharam sem entender. Eu não vou dar dinheiro para vocês, continuei, sentindo uma clareza absoluta. E não vou deixar que morem aqui. Este lugar é o meu santuário. E ele não aceita quem não ajudou a construir a base. No entanto, eu sou arquiteta e agora empresária. O contrato que está na sua mão é uma proposta de compra da sua loja de materiais de construção. Eu vou comprar o ponto, quitar as dívidas do banco e transformar aquele lugar em um showroom da minha empresa. Você vai tirar a loja do seu pai? Minha mãe sussurrou, horrorizada. Eu vou salvar o nome dele da sujeira do Serasa. Corrigi. E, em troca, vocês vão morar em um apartamento que eu aluguei para vocês no bairro Castelo. É um bom lugar, 3 quartos, simples e funcional. Mas o contrato tem uma cláusula. A escritura do apartamento nunca será de vocês. Será da minha empresa. Vocês moram lá enquanto seguirem as minhas regras. E a primeira regra é, vocês nunca mais vão falar em família para tentar me manipular. Meu pai olhava para o documento como se fosse uma sentença. Ele percebeu, naquele momento, que o poder havia mudado de mãos de forma definitiva. Ele não era mais o patriarca provedor.
Ele era um fornecedor em débito. Letícia, que até então estava em silêncio, olhou para mim com um ódio que ela mal conseguia esconder. Você é um monstro, Lorena. Só porque a gente não foi em uma festinha de faculdade. Você quer humilhar a gente assim? Eu me levantei, ajustando meu blazer. O sol agora batia diretamente nas 3 cadeiras vazias no meio da sala, fazendo o plástico cinza brilhar. Não é sobre a festinha, Letícia. É sobre o fato de que, quando eu não tinha nada, eu era invisível para vocês. Agora que eu tenho tudo, sou a esperança da família. Eu não estou humilhando ninguém. Estou tratando vocês exatamente como vocês me trataram, como um negócio que não era prioritário. Vocês têm 24 horas para assinar. Ou o banco leva a casa, e eu continuo tomando meu café em paz. Caminhei até a porta e a abri, indicando que a visita havia terminado. O cheiro do pão de queijo ainda estava no ar, mas o apetite deles havia sumido. Eles saíram em silêncio, a derrota pesando mais que qualquer mala que pudessem carregar. Fechei a porta e encostei a cabeça na madeira fria. Eu deveria estar me sentindo vingada, mas o que eu sentia era apenas o eco das cadeiras vazias. A vingança estava servida, mas o banquete ainda tinha um gosto de solidão. Entanto, eu sabia que o capítulo 4 dessa história ainda não estava escrito. Eu tinha o controle agora, e o próximo passo seria definir quem realmente merecia entrar naquela casa. O barulho da porta de madeira maciça se fechando atrás de Otávio. Elaine e Letícia ecoou pelo hall, como o martelar de um juiz encerrando um caso de anos. Por um momento, o silêncio que se seguiu na minha sala de estar foi tão denso que eu conseguia ouvir o zumbido suave do sistema de refrigeração e o tique-tique metálico do relógio de parede de design alemão. O Dr. Marcos, com a discrição profissional que lhe era característica, apenas recolheu os papéis da mesa e os organizou dentro da pasta de couro. Ele não disse uma palavra de julgamento. Ele sabia que, por trás daquela arquiteta de sucesso, havia uma ferida que acabara de ser cauterizada com ferro quente. Eles vão assinar, Lorena. Ele disse, finalmente, quebrando o silêncio. Eles não têm escolha. O desespero nos olhos do seu pai é um motor muito mais potente do que o orgulho que ele ainda tenta sustentar. Vou protocolar a intenção de compra da loja na segunda-feira pela manhã. Eu apenas balancei a cabeça em concordância. Minha garganta estava seca. O gosto do café de alta qualidade agora parecia cinza na minha boca. Caminhei até a varanda e deixando o aroma de couro e papel novo do escritório improvisado para trás. O ar de Belo Horizonte naquela manhã de sábado estava carregado, com aquele cheiro característico de terra molhada que precede as tempestades de verão nas Alterosas. Ao longe, as montanhas da Serra do Curral se perdiam entre nuvens baixas e cinzentas, um contorno que eu sempre achei que parecia o gráfico de um coração batendo. Nas semanas que se seguiram, a transformação começou. Eu não apenas comprei a loja de materiais de construção do meu pai. Eu a demolei emocionalmente. Enviei uma equipe de operários para retirar aquele letreiro antigo e descascado que levava o sobrenome da família, o meu sobrenome. Ver aquela placa sendo baixada por um guindaste trouxe uma sensação catártica que eu não esperava. O cheiro de poeira, cal e madeira velha que subia das marretadas parecia estar limpando as memórias das tardes em que eu implorava por atenção naquele escritório abafado, enquanto meu pai me ignorava para atender clientes que ele considerava mais importantes. Transformei o espaço no showroom da L.M., arquitetura, vidro, metal galvanizado e iluminação embutida. Substituíram as prateleiras bagunçadas de parafusos e sacos de cimento rasgados. Eu não estava apenas expandindo meus negócios. Eu estava ressignificando o lugar onde o meu valor foi diminuído por tanto tempo. Quanto aos meus pais e minha irmã, a transição foi mais dolorosa. Para eles, o apartamento no bairro Castelo, embora digno e confortável, era uma queda brutal de status para quem vivia de aparências no alto de uma casa grande na região metropolitana. Eu cumpri minha palavra. Paguei o aluguel, as taxas e até providenciei uma despensa cheia para o primeiro mês. Mas fiz questão de que a chave reserva ficasse com o Dr. Marcos. Eles eram agora, tecnicamente, meus inquilinos sob custódia emocional. Cerca de 3 meses depois daquele café da manhã, decidi visitá-los, não por saudade,
mas para verificar se as regras estavam sendo seguidas. O cheiro do corredor do prédio era de desinfetante de pinho e fritura. Um contraste absurdo com o aroma de velas de sândalo da minha casa. Quando Elaine abriu a porta, ela não usava mais as joias que costumava ostentar. Vestia um avental simples e tinha os olhos cansados. Lorena, entre. O café está no fogo, ela disse, a voz desprovida daquela altivez forçada de outrora. A sala era pequena, mobiliada com o que restou da mudança da casa antiga. Otávio estava sentado em uma poltrona de tecido gasto, assistindo ao noticiário local. Ele parecia ter envelhecido 10 anos em 90 dias. Letícia estava no canto, mexendo no celular, mas seu olhar para mim era de uma mistura de medo e submissão. Ela tinha entendido que a mesada que eu agora provia para ela dependia exclusivamente do seu comportamento. Fizemos um bolo de fubá, do jeito que você gostava quando era criança. Minha mãe tentou, com um sorriso amarelo que não alcançava os olhos. Eu me sentei à mesa de fórmica da cozinha. Olhei para eles e, pela primeira vez em 7 anos, não senti raiva. O que eu sentia era algo muito mais profundo. E, de certa forma, mais triste. Indiferença. A vingança, quando é completa, não deixa um rastro de fogo. Ela deixa um campo de neve, frio e silencioso. Não vim para o café, mãe. Vim apenas trazer os novos termos da manutenção do condomínio. E para dizer que vou viajar no próximo mês. Vou para a Europa, visitar algumas feiras de design em Milão. Que bom, filha. Meu pai murmurou, sem tirar os olhos da TV. Você merece. Você sempre foi esforçada. Eu não fui esforçada, pai. Eu fui resiliente porque não tive escolha. Respondi, levantando-me. Eu construí uma vida onde ninguém pode me tirar o assento, porque eu mesma fabriquei a cadeira. Ao sair daquele apartamento, senti o peso do meu sobrenome finalmente se tornar leve. Eu não era mais a filha negligenciada que buscava a aprovação em cada projeto premiado. Eu era Lorena, a mulher que aprendeu que a família nem sempre é o sangue que corre nas veias, mas sim o respeito que se constrói no cotidiano. Voltei para minha casa em Nova Lima sob uma chuva torrencial. O som da água batendo nas imensas vidraças criava uma sinfonia rítmica e reconfortante. Preparei um jantar simples para mim mesma, mas, desta vez, não havia lasanha congelada. Havia um risoto de cogumelos frescos e um vinho que eu mesma escolhi em uma pequena vinícola do sul de Minas. Caminhei até a sala e olhei para as 3 cadeiras de plástico cinza que ainda estavam lá em um canto discreto, quase como uma instalação de arte moderna. Elas não me machucavam mais, eram monumentos ao que eu superei. Peguei meu celular e vi uma foto que meu mestre de obras me enviou do novo showroom. Onde antes ficava a loja falida do meu pai, agora brilhava o meu nome em letras de aço escovado, iluminadas por LEDs brancos. Naquela noite, eu dormi o sono dos justos. Não porque eu tinha ganhado, mas porque eu tinha finalmente parado de lutar contra fantasmas. A casa de R$800 mil era linda, sim. O mármore era frio e o vidro era impecável. Mas o que realmente a tornava um lar era o fato de que, pela primeira vez, eu não estava esperando ninguém chegar para me sentir completa. Eu era a arquiteta, a obra e o alicerce. E a estrutura, dessa vez, era inabalável. O ciclo de vingança se fechou não com um grito, mas com o suspiro aliviado de quem descobriu que o maior sucesso não é esfregar a vitória na cara de quem nos feriu, mas sim chegar a um lugar onde a opinião dessas pessoas simplesmente não tem mais peso algum. Eu olhei para o horizonte escuro de Minas Gerais e sorri. A obra estava, enfim, concluída.